um cancelamento atrás do outro. Ai, mas será que atitudes dos fãs brasileiros, então, pode estar gerando essas preocupações lá na Coreia e pode estar motivando esse tipo de cancelamento ou coisa do gênero? Os coreanos não gostam mais do Brasil? Data ruim? Ou será que é porque tem evento muito próximo um do outro? O O que é que tá acontecendo? Uma coisa é fato, essa sucessão de cancelamentos de fan meetings não é normal. Mas uma coisa eu posso garantir para vocês, não, os asiáticos não estão com medo ou receio dos brasileiros. Lógico, são diversos fatores que podem estar influenciando neste cenário que a gente está presenciando. E um deles, na minha opinião, é a falta de pesquisa de público. É necessário ter um estudo para saber quem está consumindo esse evento. Quais elas já foram, como é que está o pagamento desses eventos anteriores, porque, gente, o Brasil é um país de terceiro mundo, né? O salário mínimo aqui é muito baixo, então, assim, as pessoas que consomem esses eventos muitas vezes não têm um grande poder aquisitivo. Então é necessário fazer uma pesquisa de público para ver se realmente aquela data é boa, se as pessoas conseguem ir, porque todos querem muito ir, mas falta dinheiro e muitas vezes a data é muito próxima uma da outra, então tem que escolher um ou outro. Então eu sinto que é necessário ter um estudo de público em cima de tudo que vai ser feito, data, local, horário, né, para que não seja algo falho, para que dê certo para o artista, para que dê certo para nós fãs e que seja um evento incrível, porque a gente sabe o quão complicado é trazer alguém da Coreia para cá, né? Então eu acho que pesquisa de público é um dos temas que precisa ter mais atenção das empresas que estão trazendo artistas para o Brasil. Outra coisa bem importante para um evento é a divulgação. Quem aí nunca ouviu a avó falar, quem não é visto não é lembrado. E para eventos é a mesma coisa, sejam fan meetings ou shows. Seria muito legal se as empresas não ligassem apenas para números, mas começassem a dar mais oportunidades, levando em consideração o material, o conteúdo que aquela pessoa cria. Aproveitando o gancho do que a Bruna falou sobre a importância de uma pesquisa de público, uma pesquisa de divulgação também é necessária. Porque, olha, parece até bobagem o que eu vou falar agora, mas muitas vezes são chamadas para divulgar o evento ou fazer a própria cobertura pessoas que nem falam sobre aquele assunto. E faz sentido isso para vocês? Porque para mim não faz. Uma pessoa estar lá sem nem saber de nada e simplesmente ocupar aquele espaço porque tem muitos seguidores. Acreditem se quiser, mas uma pessoa com 1000 seguidores pode sim influenciar e vender muito mais ingressos do que alguém com milhões de seguidores. E sabem por quê? Porque tem a ver com qualidade e não quantidade. Isso está ligado com a relação que aquele criador de conteúdo tem com o seu público. Para conseguir contextualizar todos nós do que pode estar acontecendo, né, por trás de todos esses cancelamentos, a gente chamou para o vídeo alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Michelle Rocha vai contar pra gente os bastidores, né, e de o que pode estar acontecendo que está afetando os cenários dos fan meetings aqui no Brasil. Oi, Cauã! Oi, Bruna! Tudo bem? Oi, pessoal! Então eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre esse tema polêmico da atualidade no mundo dos K-dramas, K-pop, né, dos eventos no Brasil, que é o cancelamento. E quem sou eu para poder falar sobre isso com vocês? Eu trabalho na área de planejamento ali na ktix.com.br, né? E também na produção de eventos. E trabalhei recentemente aí nos eventos produzidos pela São Entretenimento. Quando a gente fala em cancelamento, a gente tem alguns pontos delicados, né? Os eventos estão sendo cancelados porque não tá vendendo. E não tá vendendo por quê? Não tá vendendo porque é caro, não tá vendendo porque é um em cima do outro. São fatores, sim, que influenciam. Se um evento ele não vende um mínimo ali para não causar um prejuízo não calculado, ele sim pode ser um fator de cancelamento. E isso não é uma coisa anormal, né? Acho que ninguém vai fazer um evento para que ele dê prejuízo. Qualquer evento, quando ele é fechado, quando ele é negociado, as produtoras sérias, elas fazem toda uma análise de risco para entender se aquele evento vale a pena ou não e se ele vai trazer, sim, algum retorno. Mas isso não isenta, né, o risco de que o evento possa ser cancelado. Gente, sobre a questão de preço de ingresso, fazer um evento de grande porte, internacional, é bem complexo. Envolve muito dinheiro, é muito caro. O artista até faz aquilo por amor, é a profissão dele, né? Então, a gente vê que vários artistas, gente, são fofos, são meigos, meu Deus, né? O nosso coraçãozinho palpita ali. Mas é negócio. E os eventos estão muito caros. O fator mais caro de uma negociação, gente, chama-se cachê. E nenhum deles trabalha de graça, por mais amor que eles tenham à profissão. E todos os eventos internacionais são negociados em dólar.
A moeda brasileira ela está desvalorizada, extremamente desvalorizada. Um preço de ingresso que seria igual lá na Coreia, aqui no Brasil, para o mesmo evento, lá na Coreia, isso custa, sei lá, 2, 3% do salário da pessoa. Aqui no Brasil, pensando num evento coreano, tá? A média é de 20 até 40% de um salário mediano, tá? Não tô falando de salário mínimo, que se for salário mínimo, ele come quase todo o salário da pessoa. Sim, os eventos são caros. Eles vão ficar mais baratos? Não, eles não vão ficar mais baratos. A menos que a gente tenha uma mudança aí na economia mundial e a gente tenha uma valorização no real. Eles cobram o cachê, tudo, gente, de acordo com o custo de vida lá da Coreia. Eles ganham bem lá na Coreia. Eles gastam bem lá na Coreia. Então o cachê que ele recebe é para aquela vida que ele tem lá. Então não é um cachê baixo. Ele não vai sair da Coreia para vir pro Brasil por amor. Amor não paga salário. Não paga nem o teu, não paga o meu. Os eventos um em cima do outro, né? E sim, aconteceu bastante, principalmente agora no começo do ano. E as produtoras não entram em um acordo. Não, gente, as produtoras não entram em um acordo e elas não vão entrar em um acordo. É igual quando você vai na rua aqui do lado de casa, que tem 3 farmácias. Vocês já viram as farmácias entrarem em um acordo para cada uma ficar a 5 quadras de distância, porque senão vai atrapalhar o negócio da outra? Não, gente. Então, isso chama-se livre concorrência, isso é mercado. E uma produtora geralmente não sabe quando a outra tá negociando. E às vezes quando a pessoa vem aqui e fala um evento hoje, e aí a outra vem e anuncia daqui uma semana, ela já tava negociando há meses, gente. Quando a pessoa tá anunciando o evento, gente, ela já reservou o lugar. Porque pra poder reservar o lugar, você já tem que ter pago a entrada da reserva. Né? Então, assim, você não pode simplesmente dizer, eu vou fazer um evento no lugar X, e você nem fechou o contrato com o lugar e nem pagou o dinheiro da reserva do lugar, não existe isso. Às vezes acontece essa onda de anúncios ali, consecutivos, isso preocupa as próprias produtoras. Mas na maioria dos casos, uma não estava sabendo do evento da outra. E cada produtora, né, ela faz a sua própria análise de risco. Quanto mais produtoras estiverem no mercado, mais isso vai acontecer. E é importante que tenham no mercado produtoras comprometidas, produtoras sérias, que façam essa análise de risco para evitar, talvez, possíveis cancelamentos. Agora falando sobre contrato. Cancelamentos são previstos em contrato? São. Tem 4 principais motivos, mas podem ter particularidades, dependendo de cada produtora ou de cada agência. Qual que é o primeiro caso? Acordo mútuo entre ambas as partes. Você tem uma situação, você chega e fala, putz, vou precisar cancelar. Você comunica a outra parte fala assim, putz, te entendi, faz sentido, como é que a gente vai fazer esse cancelamento? E é uma situação amigável. Pode acontecer sob qualquer justificativa, gente. Isso tá previsto em contrato. Todos os contratos têm essa cláusula, gente. Segundo ponto, descumprimento de obrigações, principalmente financeiras. Todo contrato tem essa cláusula. Geralmente após uma notificação, quando alguma obrigação contratual não foi cumprida ou algum pagamento não foi feito. Terceiro fator que geralmente tem sobre cancelamento nos contratos. Por motivos de força maior que não são do controle de uma das partes, né? Por exemplo, desastres naturais. Pandemia. E o contrato prevê que isso pode acontecer e que as partes vão tentar de alguma forma minimizar as perdas de ambos os lados. Isso pode acontecer. Vou dar um outro exemplo, gente, que aconteceu recentemente aqui, e esse vocês vão entender. Quando foi decretada a lei marcial na Coreia, dava para acontecer vários eventos aqui no Brasil. Vocês imaginam como que as produtoras, tanto lá as agências coreanas como as produtoras locais ficaram no mundo inteiro, sabendo que durante a lei marcial os artistas não poderiam sair da Coreia? E vários eventos seriam cancelados em decorrência disso? Tá lá, gente, é um motivo de força maior que as partes não controlam. E o quarto motivo é sobre decisão unilateral de uma das partes. É quando uma parte decidiu que ela vai cancelar a parte dela do contrato e ela só comunica a outra parte, tá? Ela tá comunicando, ela tá tomando uma decisão unilateral. Eu estou decidindo cancelar esse contrato. Vamos falar dos dois lados. Vamos dar um exemplo do artista. O artista, ele assinou um contrato para vir fazer um evento X no país X. De repente, ele entrou numa negociação lá para fechar um drama novo. A agência unilateralmente vai dizer, vamos romper este contrato e vamos pagar todas as multas, todas as despesas, tudo que foi perdido. Tem o outro lado, tem o lado também do produtor comunicando que o evento não vai acontecer, o evento está sendo cancelado. Decisão unilateral, pode justificar ou pode não justificar. Geralmente são esses 4 fatores que sempre estão previstos em contratos que podem gerar um cancelamento. O que muda de um para o outro? Muda as penalidades, né? Quando você tem ali o acordo mútuo, geralmente você entra num acordo, vocês acabam dividindo aquelas obrigações, tal, e beleza. Quando tem uma quebra de contrato,
pessoa não cumpriu as obrigações, não fez os pagamentos, não comprou a passagem, sei lá, não fez tudo o que tinha que fazer, aquele contrato ali, gente, não existe mais, foi quebrado, certo? Geralmente esse é o único caso que você vai saber o motivo do cancelamento. Que existe uma outra cláusula no contrato que se chama-se confidencialidade. Se o contrato continua válido, você não pode falar sobre ele e nem falar sobre informações exclusivas dentro desse contrato com ninguém. Isso é um assunto bem delicado. Vocês só vão ouvir falar de alguém abrir os motivos mesmo. Inclusive, eu acho que eu vi isso recentemente aí, um caso de que a agência, né, lá do país veio e falou, olha, não cumpriram as obrigações contratuais, a gente não vai mais. Ponto. E falaram mesmo. Por quê? Porque o contrato foi rompido. A cláusula de confidencialidade para esse contrato, ela não tem mais essa validade. Isso são cláusulas contratuais que estão em quase todos os contratos, mas pode sim haver uma variação de produtora para produtora, pode ter uma cláusula mais, uma cláusula menos, as penalidades podem ser diferentes. Agora eu só falei o que ali de contrato, de precificação, de umas coisas voltadas pro lado, né, de trabalhar pros eventos. Mas aí a gente tem uma questão bem importante, que é a questão do comprometimento com o público. Tendo um boom de produtoras no Brasil inteiro, de todos os nichos, né? Principalmente pós-pandemia aí, né, gente? A gente teve um setor de entretenimento aí que foi totalmente prejudicado durante anos por causa da pandemia. E depois a gente teve um público sedento por eventos, né, por atividades, por ter ficado privado disso durante anos. E a gente viu surgir, né, um número gigantesco aí de produtoras oferecendo eventos. Mas, infelizmente, gente, nem todas as produtoras, elas são responsáveis. Ela não faz um planejamento estratégico, ela não faz uma análise de mercado, ela não faz uma análise de risco para aquele evento, ela não tem um fluxo de caixa saudável para assumir algum tipo de risco se o evento não sair exatamente da forma como foi planejado, né? E tá cheio de produtoras assim no Brasil, tá, gente? Então isso eu acho que é um dos pontos que deixa claro a falta de responsabilidade com o público. Porque a pessoa, ela tá se importando só com o lado dela. Se o evento der certo, se vender os ingressos, ela, beleza, encheu o bolso de dinheiro, né? Mas se não der certo, se eu não conseguir, se eu for ter prejuízo, gente, eu cancelo, tá tudo bem. A minha frustração, a tua frustração de não ver o artista, de ter pago passagem, a forma como você é afetada emocionalmente, porque às vezes você era a chance da tua vida de ver aquele artista que você admira e talvez isso não aconteça de novo. A responsabilidade com o público, ela não é medida em dinheiro, né? Ela é medida em reputação, ela é medida em confiança, ela é medida na forma que você fideliza esse cliente. E muitas produtoras não têm qualquer responsabilidade com isso. Não tô falando que não vai existir problema, gente, sempre vai existir problema em qualquer nicho de prestação de serviço. Nem todo mundo vai ser feliz com 100% das decisões que uma produtora tomar. Isso faz parte do jogo, né? E o público tem sim que falar, tem sim que exigir, mas as produtoras sérias, elas vão levar a sério as suas opiniões e elas vão procurar melhorar naquilo que elas podem melhorar. Infelizmente, a gente tá cheio aí de empresas no mercado, não só no nosso nicho aí de eventos asiáticos, mas de todos os nichos aí falando de entretenimento, que não são responsáveis com o público. E por último, mas não menos importante, gente, o Brasil está cancelado? Não, gente, definitivamente o Brasil não está cancelado. Infelizmente, a gente teve aí essa sequência de cancelamentos. Cada um teve as suas particularidades, cada um teve os seus motivos. Possivelmente se encaixam dentro de alguma dessas coisas que eu falei, cada um do seu jeito. Não tem nada a ver com o Brasil estar sendo cancelado, tá, gente? A Coreia não está cancelando o Brasil, vai continuar tendo os eventos aqui no Brasil, né? Logo, logo aí vão ter novos anúncios até onde eu sei. Mas você não acha que esses cancelamentos podem repercutir mal na Coreia? Acho que sim, pode repercutir de alguma forma lá. Mas, gente, eventos, eles são acordos comerciais. Cada um deles, ele vai ser negociado com essa visão. Vale a pena ir para o Brasil? Qual que é a proposta? Como é que tá a negociação? Então, pode ligar um alerta lá na Coreia? Pode. Mas, isso não é um fator para se dizer o Brasil tá cancelado, ninguém mais vem pra cá. Se acontece de alguns desses cancelamentos serem motivados por irresponsabilidade, né, as agências serão mais criteriosas. Mas elas não vão deixar de vir. Isso vocês podem ter certeza. Mas será que atitudes dos fãs brasileiros, então, pode estar gerando essas preocupações lá na Coreia e pode estar motivando esse tipo de cancelamento ou coisa do gênero? A menos que seja algo que cause dano à imagem do artista, e quando eu falo dano à imagem do artista, eu tô falando de
quebras contratuais, né? O artista ser cancelado lá na Coreia por causa de alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil. A menos que sejam coisas desse tipo, cada caso vai ser um caso, gente. O que vale ali é a negociação comercial, é o quanto compensa vir pra cá, o quanto, né, isso vale financeiramente. Não é porque um artista veio e daí, sei lá, algumas centenas de pessoas, ou até menos, né, falou que não gostou do evento, ou que o artista estava assim, assado, ou frito, cozido, vai fazer com que outros não venham. Não. Ah, mas sei lá, um fã teve uma atitude considerada inadequada e agora os coreanos estão com medo da gente. Toda a equipe coreana de vir pra cá, ela é alertada sobre os brasileiros. E quando eu falo alertada, não é no mau sentido. É porque a própria equipe quer saber como que o artista pode lidar com o público daqui. E eles perguntam, gente, eles perguntam, tipo, o que é legal fazer, o que não é legal fazer, o que é legal falar, o que não é legal falar, né? Tem algum costume aí que eu preciso me preocupar? Tem algum tipo de roupa que eu não posso usar? Tem algum tipo de palavra que eu não posso falar? É legal quando acontece algumas situações que constrangem ou que não são legais? Não, gente, não é legal. Mas acontece. O ruim é quando são situações que elas podem manchar a imagem do artista, tá? E isso também tem cláusula contratual. A produtora local, ela é uma das responsáveis em garantir que a imagem do artista não seja manchada. E quando você fala de imagem manchada, tem coisas que aqui no Brasil pra gente são normais e parece mimimi, né? Mas lá na Coreia tem coisas que as fãs coreanas elas não admitem. Então, se você mancha a imagem do artista de uma forma que possa repercutir tão mal na Coreia, a ponto dele perder contrato, porque os fãs se revoltam com ele, sim, há responsabilidade contratual nisso. Então, isso entra num outro fator ali que eu acho que talvez seja legal falar, de, não me deixa encostar no artista, poxa, que sacanagem, né? Como existe essa cláusula de que a produtora precisa garantir a proteção da imagem do artista, as produtoras sim têm receio. Porque às vezes você é uma boa pessoa, você vai pegar na mãozinha dele com jeito, você vai dar um abraço nele sem malícia. Mas vai ter, gente, a menina que vai abraçar com malícia. Vai ter aquela que vai tentar passar a mão na bunda. Vai ter aquela que vai agir de um jeito que é constrangedor. A produtora, sim, ela tem receio, porque quem vai ser responsabilizado legalmente, se algo disso gerar esse tipo de problema, vai ser a produtora. Não tô defendendo nenhuma produtora aqui, né, longe de mim, mas eu tô dizendo pra vocês assim, sejam um pouquinho mais compreensivos nesse sentido. Você é uma pessoa legal, que você não vai fazer nada com o artista, né? Mas existem pessoas que, infelizmente, gente, elas abusam. E eu já vi isso pessoalmente, de assistir com os meus próprios olhos, né? Situações que você pensa assim, meu Deus do céu, sério que essa pessoa teve coragem de fazer ou de tentar fazer isso? Cancelamentos fazem parte do jogo, podem acontecer, eles estão previstos em contratos. Quando eles não acontecem de uma forma legal, existem penalidades. Acho que muito desses cancelamentos poderiam ser evitados com planejamento, sim. Alguns, mesmo tendo um ótimo planejamento, se for alguma das outras cláusulas que eu te falei ali, por exemplo, decisão unilateral, né, motivos de força maior, ou quebra contratual, aí o teu planejamento não serviu de nada, né? Mas acho que o mínimo é que a gente possa contar que as produtoras, elas possam aí se planejar, né? E ser responsáveis com o público. Espero ter colaborado em alguma coisa e espero ver vocês por aí. Tchau! Depois de uma fala dessas, não tem nem muito que a gente comentar, né? Eu só espero que esse vídeo tenha ajudado para trazer mais informações pra galera, parar um pouco com esse monte de teoria da conspiração e acalmar o coraçãozinho de todos. O Comedy Brasil tem tudo para continuar firme e forte. E é lógico que a gente quer muito isso. Mas é necessário seriedade e organização na hora de produzir esses eventos.